Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei em que momento vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas eu estou aqui para dar continuidade aos conteúdos, de metodologia da matemática. Nós já conversamos um pouco inicialmente sobre esse assunto, sobre os mitos e verdades, sobre os nossos medos, as nossas experiências acerca desse conteúdo, desse componente curricular, melhor dizendo, que para alguns é um bicho-papão, mas para outros não, tiveram experiências positivas, bons professores, E isso é muito importante, A gente desmistificar a matemática realmente como má. Ela é de suma importância para a nossa vida enquanto cidadão, consciente, crítico, atuante numa sociedade, não é verdade? A gente precisa entender, e fazer com que o nosso aluno entenda que a matemática ela faz parte do nosso cotidiano, ela faz parte da nossa vida a todo instante, Ela está presente, seja no número do nosso calçado, da roupa, do telefone, do CEP, do nosso CPF, do número da casa, enfim, ela está envolta, cotidianamente na nossa vida. Só que muitas das vezes a gente não consegue estabelecer os conceitos até então, aprendidos, vamos assim dizer, colocar ele em situação real. Então, hoje a gente vai iniciar falando sobre a área da matemática. Todo esse conteúdo é baseado na BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que é um documento normativo, que veio para regulamentar com relação aos componentes curriculares a ser seguidos, que até então a gente trabalhava de acordo com as orientações dos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, mas a BNCC ela veio realmente para dar obrigatoriedade para que esses conteúdos sejam abordados, em todo o segmento educacional, dada a sua importância. E o que a gente observa de grande relevância nisso, com essas mudanças que a BNCC traz, é que o importante de tudo é que o aluno aprenda, Ele coloca assim lá os componentes curriculares, os conteúdos a serem ministrados, com a sua obrigatoriedade de acordo com a faixa etária e o segmento de educação, com as séries, vamos assim dizer, com os anos, que agora a gente nomeia como anos. Porém, ele continua dando a liberdade de que nós, enquanto profissionais de educação, enquanto professores, tenhamos a nossa própria estratégia, os nossos próprios recursos, para que a gente tenha o único objetivo que se propõe, que é o direito assegurado que a criança tem de aprender. Isso a gente vai observar e vai perceber em todas as disciplinas que o fim é justamente esse, ou seja, o objetivo é justamente esse, que o indivíduo tenha condições e a seguridade da aprendizagem, independente dos meios, do tempo, do recurso, da grade curricular. O que importa realmente é que o aluno aprenda. Então, assim, eu que venho, e assim como muitos de vocês, de uma escola um tanto quanto tradicional, onde a gente aprendia através da decoreba, seja de tabuadas, seja de fórmulas, e não via a utilização prática desses conteúdos. Hoje a gente consegue observar o quão grande foi o avanço, não só nesse segmento, mas em todos os segmentos, em todas as disciplinas, e isso é muito importante. E o texto ele vai começar dizendo sobre a questão da educação básica, de que a matemática é fundamental justamente pelo fato de tornar cidadãos críticos, ciente de suas responsabilidades sociais, Então a matemática
ela vai estar trazendo esse benefício, não é realmente aquele bicho papão. Ele vai dizer também que ela não se restringe somente a cálculos, medições, equações, né? Mas ela se relaciona também com fenômenos do espaço, do movimento, formas de números associados ou não a fenômenos do mundo físico. E ele vai dizer que a matemática, ela cria seus problemas e ela mesma resolve, né? Vamos assim dizer. E isso está tudo aqui na página 2, é porque eu não vou me abster em ficar fazendo a leitura na íntegra da apostila, a não ser num outro momento, que eu vou estar fazendo isso quando a gente for falar das competências, das 8 competências específicas, né? Da matemática, aí sim a gente vai fazer a leitura na íntegra, não nesse momento. Então ele começa dizendo também que no ensino fundamental, por meio da articulação de seus diversos campos, ou seja, a aritmética, a álgebra, a geometria, a estatística e a própria probabilidade, ela precisa garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo real e representações, através de tabelas, figuras e esquemas, e associe essas representações a uma atividade matemática, ou seja, os próprios conceitos e as suas propriedades, fazendo as induções e conjecturas. Então, com isso, espera-se que eles desenvolvam a capacidade de identificar oportunidades de utilização da matemática para resolver problemas, aplicando os conceitos, procedimentos e resultados para obter soluções e interpretá-las segundo os contextos da situação. Então, o que a gente entende com isso? Hoje, a gente precisa realmente preparar uma aula, preparar o nosso aluno de forma que ele não somente entenda a adição, por exemplo, mas que ele entenda realmente como solucionar problemas, que ele entenda de que forma ele pode usar os conceitos, né, e todas as ferramentas utilizadas na matemática para aplicabilidade no seu dia a dia, né? Então, quanto mais a gente puder aproximar, né, a aplicabilidade dos conceitos, obviamente que o aluno ele vai conseguir entender de uma forma muito melhor, não é verdade? Não basta arme e efetue. O que me faz pensar disso, arme e efetue? Tem criança que não sabe nem esse conceito de armar e efetuar, né? E a gente entende também que isso é obsoleto. A gente precisa realmente instigar, desafiar para que o indivíduo faça uso do raciocínio lógico matemático, né? E justamente ele faça uso dos conceitos, fazendo realmente, aplicando, melhor dizendo, naquilo que está sendo proposto. Né? É interessante que a gente, nas discussões que a gente faz aí através da plataforma, né, teve uma aluna que citou que ela estudou com uma professora no 3º ano e que hoje ela pediu ajuda da professora e a professora veio com a folhinha que ela fez há, né, 1000 anos atrás. Então a gente percebe que muitas das vezes o profissional ele está engessado, ele está enraizado em algo, né, do passado. E a gente observa que a tecnologia, os avanços, né, até a própria informação, ela chega hoje muito rápida. Então a gente precisa realmente fazer com que o aluno tenha vontade de entender, né, para que serve aquilo, em que contexto ele vai utilizar aquilo, né? Aquilo funciona para quê? Com qual objetivo? Até porque os alunos hoje eles estão muito questionadores, porque eles têm a informação na palma da mão. Então você me vem com uma folhinha de arme e efetue, né? Complete a tabuada, isso não faz realmente o maior sentido. Não estou dizendo que não seja importante a gente saber isso, né? Mas a gente precisa realmente levar assim como importante como chegar aquilo ali, né? Até porque a matemática ela tem os seus próprios meios, do qual muitas das vezes um aluno vai resolver
uma situação, um problema de uma forma, através de um recurso, de um meio, o outro vai resolver de outro e vai chegar ao mesmo resultado. Então, o que a gente hoje, enquanto profissional de educação, precisa entender é que caminho, que raciocínio, por que ele pensou dessa forma? Né? Se a gente parar para pensar, tem muitas argumentações dos próprios alunos, às vezes até escritas na própria prova, que a gente fica assim, mas não é que é verdade? Né? Faz sentido. E isso é o raciocínio lógico, é aquela pessoa crítica, né? E que a gente precisa estar preparado, né? Não só como profissional, mas também preparar esse sujeito para a vida, para o mundo. E aí ele fala de uma questão muito importante e até um tanto quanto instigadora. Ele fala sobre a questão, assim, o ensino fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático. Professora, letramento matemático, como é que é isso? Né? Letra, não entendi. Mas justamente são competências e habilidades de raciocinar, de representar, de investigar, de comunicar matematicamente, né, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, formulação e resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Ou seja, não basta somente saber realmente calcular, mas fazer uso propriamente dito da matemática, dos seus conceitos, mas de forma reflexiva, crítica, ok? E aí ele vai falar, que é um aspecto importante, que diz assim: é também o letramento matemático que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e atuação no mundo e perceber o caráter de jogo intelectual da matemática como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso. Ou seja, justamente desmistificar, né, o que até então a matemática nos remetia ao medo, à hipotencialidade de achar que não sabe, de achar que não é capaz, de achar que é burro, né? Quantos de nós aqui, se for parar para pensar, em determinadas situações do nosso cotidiano escolar, em algum momento da nossa vida a gente não se sentiu dessa forma justamente porque a gente não entendia a aplicabilidade daquele conceito. E não estou falando aqui só de matemática não, tá, gente? Existem vários outros conteúdos que até hoje a gente pergunta para quê? Por quê? Né? E que bom que a BNCC veio para mudar isso, né? Reformular isso de forma a realmente colocar o aluno como centro desse processo. Que o que realmente importa é que ele aprenda, que ele se que ele se sinta capaz, né? E isso é muito importante. A gente vai ver que isso faz toda a diferença. Dando continuidade aí, agora eu estou na página 3, não sinalizei para vocês. Ele vai dizer o seguinte: o desenvolvimento das habilidades está intrinsecamente relacionado a algumas formas de organização da matemática, os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, desenvolvimento, de projeto, modelagem, podem ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o ensino fundamental. E aí ele vai dizer também, agora nós vamos lá para a página 4, quase finalizando aí, que é importante a gente dizer que esses processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento matemático, é justamente raciocinar, representar, comunicar e argumentar, e para o desenvolvimento do pensamento computacional. Mediante isso, a BNCC estabeleceu também algumas competências específicas que a gente vai estar falando aí no próximo vídeo, ok? Beijo, beijo, espero vocês já já.